Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos agora falar sobre alguns dos principais resultados da teoria não uniformemente hiperbólica. Nós vamos falar aqui no curso. Então, vai ser a fórmula da entropia, a abundância de órbitas periódicas, a dimensionalidade das medidas hiperbólicas. Então, estas noções de entropia, a entropia de uma partição, vocês já conhecem da teoria ergódica. Isto é a definição da entropia de uma partição. Tem aqui a definição da entropia da partição para um certo nível de refinamento. Esta H' é o supremo sobre todas as partições. Esta quantidade aqui é a entropia de Kolmogorov-Sinaia. Isto vocês estudaram no curso de teoria ergódica. Então, existem muitas desigualdades importantes aqui. A primeira é a desigualdade de Ruel, que diz que a entropia é dominada, a entropia de uma medida invariante, uma medida de probabilidade invariante, não necessariamente hiperbólica, isso não tem nada a ver com a hipervelocidade ainda, ela é dominada pelo integral da soma dos expoentes positivos da medida. Isto é geral. E depois temos a fórmula de entropia de Pesin, que diz que se a medida invariante é suave, ou seja, em particular, por exemplo, se ela é absolutamente contínua em relação à medida de Lebesgue, por exemplo, nós vamos ver um pouco mais em detalhe o que é que significa ser suave. Então, nessa condição, a entropia é igual exatamente a esta mesma expressão que vem da desigualdade de Ruel. A desigualdade vira uma igualdade, ela é igual ao integral da soma dos expoentes positivos da medida. Portanto, a entropia está relacionada com a soma dos expoentes Lyapunov positivos integrados. Okay? Ela, em geral, é menor ou igual, é dominada por cima, e num caso em que a medida satisfaz uma condição extra, ela é exatamente igual. Uma caracterização das medidas para as quais a fórmula da entropia vale foi obtida por Le Drapier e Young. Essas medidas não são necessariamente hiperbólicas, elas são aquelas que têm uma desintegração ao longo das folhas instáveis que é absolutamente contínua com respeito à medida de volume induzido em cada uma dessas folhas. Esta é uma noção bem sofisticada. E nós dizemos que essas medidas de probabilidade são absolutamente contínuas em relação à variedade instável. Ou também se pode dizer que elas são suaves. Okay? Então, com esta noção, nós temos uma condição já muito geral, que é equivalente, de fato, à fórmula da entropia. Tá? Mas isto aqui, né, a desintegração, isto vem do teorema de desintegração que nós também vimos, vocês também viram na teoria ergódica. Sobre órbitas periódicas, há uma teoria devido a Katok, um desenvolvimento usando a teoria de Pesin, que mostra que as órbitas periódicas são densas no suporte de uma medida hiperbólica. Okay? Além disso, é o chamado closing lemma de Katok. Além disso, assumindo que a medida é não atómica, existem ferraduras de Smale com a entropia topológica dessas ferraduras arbitrariamente perto da entropia métrica desse sistema em relação a essa medida. Okay? Isso é um resultado muito bonito que nós vamos provar aqui no curso. Então, neste contexto, a entropia topológica da ferradura, né, pode ser definida como a taxa de crescimento das órbitas periódicas. A taxa de crescimento aqui destas órbitas periódicas dentro da ferradura. O número de pontos periódicos na ferradura. Então, nós podemos aproximar isto, fazer com que isto se aproxime da entropia. A dimensionalidade. Bom, uma outra resultado fantástico de medidas hiperbólicas é que esta dimensão, a chamada dimensão pontual, existe QTP. Então, deixa eu pegar numa bola de raio R e vejo como a medida da bola de raio R cresce ou diminui consoante o raio R, quando o R vai para zero.
ok? Eu faço esta taxa, é a taxa logarítmica. Okay? Acontece que esta taxa existe, QTP, quando o BRX é simplesmente a bola de raio R em torno de X. Okay? Isto foi provado por Barreira, Pezzini e Schmeling. E esta dimensionalidade, essencialmente, quer dizer que esta medida, a medida da bola de raio R, né, ela é proporcional a R elevado à potência D de X. Okay? Ela é comparável, a medida da bola de raio R é comparável a R ao raio elevado a um certo D, que é este valor aqui. Okay? Então isto permite fazer comparações de medidas de bolas e dá-nos uma ideia de como a medida está distribuída em torno de quase todo o ponto. Okay? Uma outra noção que sai deste tipo de ideias e que está intimamente relacionada com elas é a noção de medidas físicas ou medidas SRB. Vamos agora passar para um contexto um pouco mais forte, simplesmente é C2, um difeomorfismo C2. Dizemos que uma medida invariante é uma SRB se ela tem um expoente Lyapunov positivo e se a medida é suave, ela é absolutamente contínua em relação às medidas condicionais nas variedades instáveis. Ele tem uma desintegração ao longo das folhas instáveis que é absolutamente contínua. Alguns autores também dizem que estas medidas são estados de Gibbs ou que elas são medidas de Pezzini. Ok? Também são vários nomes aqui. Então nós acrescentamos a condição de ter algum expoente positivo e a desintegração é absolutamente contínua ao longo das variedades instáveis associadas aos expoentes positivos. Isso é uma medida SRB. No caso do axioma A, o trator axioma A foi provado por Bowen e Rowell também, que se a minha medida for um estado de equilíbrio em relação ao potencial geométrico, que é o potencial dado por menos log do jacobiano ao longo da direção instável, ou seja, a entropia dessa medida coincide com o integral do logaritmo do jacobiano instável. Isto acontece, este estado de equilíbrio, e ele sempre existe, uma vez que estamos trabalhando com aplicação C2, e é único, de fato. Este estado de equilíbrio, estas medidas satisfazem isto, e só se satisfazem também que elas são medidas físicas, ou seja, se eu olhar o conjunto dos pontos que são genéricos para a medida, o conjunto dos pontos cuja órbita leva a médias temporais em funções contínuas que convergem para o integral em relação a μ. Então, essa bacia, né, ela tem volume positivo. Reparem que esta bacia sempre tem medida 1 em relação a qualquer medida invariante, porque isto é o teorema de Birkhoff, garante que isto é vale QTP. Mas aqui nós estamos pedindo mais, nós estamos pedindo que isto tenha volume positivo. Ok? Então, isto acontece, uma medida tem volume positivo na sua bacia se e só se ela satisfaz esta relação no caso de um atrator axioma A. Okay? Estamos relacionando aqui medidas físicas e de fato elas também são SRB. Né? A SRB é física e é em estado de equilíbrio. Isso é tudo a mesma coisa, tudo equivalente quando eu estou num atrator axioma A. No entanto, medidas físicas podem não ser SRB em geral. Okay? Por exemplo, se eu olhar para a medida de Dirac aqui, nós podemos verificar que ela é física, porque todos estes pontos vão essencialmente ter médias temporais que vão convergir para a Dirac em P, exceto este ponto fixo aqui. Mas, não é, esta medida aqui em P, a Dirac em P, ela não é absolutamente contínua em relação a nada, não é? Então ela não pode ser uma SRB. Ela, claro, não tem expoente, tem expoente positivo, mas ela não é absolutamente contínua em relação às suas variedades estáveis, porque ela é simplesmente uma Dirac. Okay? Então este ponto P, né, ele não corresponde a uma medida SRB, mas é medida física. Em geral, observem que um poço, pondiforme não é um poço, é uma cela aqui, mas um poço, pondiforme mesmo, tem sempre uma medida física, que não é SRB também.
Okay? Ela é física, mas não é SRP. Okay? As médias de Birkhoff, elas estão definidas e convergem para o integral daquela Dirac em toda a bacia do poço, porque simplesmente as órbitas dos pontos convergem para o poço, mas a Dirac ela não é absolutamente contínua. Se nós tivermos atratores parcialmente hiperbólicos, ou seja, se eu tiver uma decomposição invariante num atrator, num compacto invariante, tem uma decomposição invariante que é dominada, tem dominação neste sentido, e uma das direções é uniformemente contrativa, mas eu não sei bem o que acontece na outra. Okay? Então, a contrativa chama a direção estável forte e a outra chama centro instável. Então, esta é a condição de dominação. Nós sabemos que esta derivada em norma, né, é menor ou igual que lambda vezes a conorma da derivada noutra direção. Então, com estas duas condições eu tenho hipervelocidade parcial, é a definição usual de hipervelocidade parcial, e existe um resultado que nos garante a existência, a construção das medidas hiperbólicas, físicas e SRBs, em caso mais geral, que é o seguinte: suponham que na direção centro instável, quando eu calculo esta média, eu tenho um valor negativo. Este lim sup é negativo, QTP, num conjunto de medida positiva. Okay? Então existe alguma medida física SRB, e de fato quase todos os pontos estão na bacia de alguma medida física SRB, okay? Numa vizinhança de um atrator. Então isto é uma condição que garante a existência de medidas físicas. Então toda a teoria anterior, reparem que isto é do ano 2000, a teoria anterior foi montada, o teorema das Aledertes é dos anos 50, 60, a teoria de Pesin vem dos anos 70, e temos toda uma teoria montada na hipótese da existência de medidas hiperbólicas. Okay? E mais ainda, para obter os resultados mais fortes, quando temos medidas SRB ou medidas de Pesin, elas existem? São abundantes? Em que condições é que elas existem? Bom, isto dá-nos uma condição importante para a existência dessas medidas. Okay? É um critério muito útil para verificar, não é? E podemos verificar se temos existência dessas medidas ou não. Outro problema que eu vou aqui falar é de hipervelocidade singular para fluxos. Okay? Portanto, se eu tiver agora, isto aqui é o conjunto dos campos, olhamos agora para os campos de vetores numa variedade compacta, suponhamos que temos uma certa estrutura, uma variedade riemanniana, medida de Lebesgue é uma distância disto. Aqui são as noções habituais de fluxo, isto aqui é a trajetória, o fluxo é escrito como x de t, trajetória x de t de x, isto aqui é o x de t com t entre A e B, é um pedaço de trajetória com tempo entre A e B. Tomemos um conjunto compacto invariante para um certo campo. Isto é a definição de isolado, que é exatamente igual às noções que vocês viram em teoria hiperbólica. Isto é a condição que nos diz que o conjunto é atrator. A bacia topológica é o conjunto dos pontos que convergem para o compacto invariante. Se eu tiver um ponto cujo ômega limite seja o lambda, então esse conjunto é transitivo. E um atrator é um conjunto, um sumidouro transitivo. Um repulsor é um atrator para o campo no tempo invertido. Certo? Eu digo que um conjunto invariante é não trivial se ele não é nem uma órbita periódica ou uma singularidade. Ele não se reduz a órbitas periódicas e singularidades. Então, aqui é a definição de hiperbolicidade parcial para campos. É exatamente a mesma definição usual que nós vimos para conjuntos de dinâmica discreta, para um diffeomorfismo. Okay? Estas condições implicam que a direção do fluxo está contida na variedade centro instável, porque este é automaticamente o fluxo, não pode apontar nesta direção. E neste caso, vamos assumir que
a direção centro instável tem dimensão 2 só para o próximo resultado. Okay? Vamos definir hiperbolicidade singular. Se eu tiver um conjunto parcialmente hiperbólico, como antes, e se a direção centro instável tiver uma derivada cujo volume expande, toma o determinante disto aqui, e né, o determinante cresce exponencialmente, então, aqui devia ser o sinal de mais, aqui me enganei, aqui apareceu um sinal de mais. Então dizemos que o conjunto é hiperbólico singular. Nesse caso, ele é parcialmente hiperbólico e a direção centro estável expande o volume. Ok? Então, os singulares hiperbólicos são parcialmente hiperbólicos com a direção central que expande o volume. Então, nesse caso, este é um resultado de 2008 que foi melhorado numa tese de doutorado em colaboração comigo, com a Andressa e com o Edvan. Se eu tiver um conjunto hiperbólico singular que seja um sumidouro para um campo C2 com uma determinada região armadilha U, né? Este conjunto admite, nestas condições, são condições suficientes para garantir que eu tenho um número finito de medidas ergódicas, físicas ou SRBs, que também são estados de equilíbrio em relação ao potencial geométrico. São medidas físicas cujas bacias cobrem quase todo o sumidouro, quase toda a bacia do sumidouro, Lebesgue módulo 0. Okay? Então, esta aqui é uma outra condição para obter a existência de medidas físicas para conjuntos que não são necessariamente uniformemente hiperbólicos. É porque esses conjuntos vão admitir singularidades. Nós temos exemplos deles com singularidades acumuladas por órbitas regulares, algo que é impossível em conjuntos hiperbólicos para fluxos. Certo? E estas medidas, elas são estados de equilíbrio em relação ao potencial geométrico, está aqui, né? São SRBs e são físicas. Okay? E de facto todas as medidas que satisfaçam alguma destas condições, 1, 2 ou 3, elas são combinações lineares convexas das medidas ergódicas que nós obtivemos naquele teorema. Ok? Bom, toda esta teoria está em construção ainda, vocês viram que tem resultados muito recentes, então tem várias direções de pesquisa aqui. Okay? Então, sistemas dinâmicos com um comportamento muito, muito complicado, elas podem ter uma certa descrição em termos probabilísticos por causa deste tipo de teoria. Okay? Então, tem todo um conjunto, um grande programa de investigação, de pesquisa à volta disto, para montar uma teoria global de sistemas dinâmicos com uma evolução complexa, de sistemas dinâmicos muito gerais. Okay? Usando como uma noção extremamente importante e uma das ferramentas fundamentais da teoria da hiperbolicidade não uniforme. Okay? Um livro muito interessante para vocês verem as várias direções deste grande projeto de pesquisa é o livro de Bonatti Dias Viana, que saiu em 2005. Okay? Então, a teoria que a gente vai estudar aqui essencialmente depende da existência de medidas invariantes hiperbólicas, né? Para sistemas dinâmicos que sejam suficientemente suaves, por exemplo, classe C2. E ver se nós temos medidas físicas ou SRBs ou estados de equilíbrio de Gibbs. Então, uma questão natural é arrumar e encontrar condições suficientes para a existência destes tipos de medidas, quantas mais gerais possíveis. Okay? Outra condição é a não existência dessas medidas. Por exemplo, se essas condições falharem, se algumas dessas condições suficientes falharem, será que as medidas ainda existem? Portanto, este tipo de questões para entender quando as medidas podem existir, que tipos de sistemas admitem essas medidas, se esses sistemas são muito abundantes, se são poucos, e se as condições que nós temos são necessárias e suficientes. Isso é extremamente importante. E também podemos investigar, né, aprofundar a própria teoria em si. Ou seja, nós podemos talvez estender a teoria para extrair mais consequências da teoria.
Okay? Mais consequências da existência de medidas invariantes hiperbólicas para transformações, por exemplo, não invertíveis, dífios, transformações com singularidades e com criticalidades, né? E também consequências da existência de estados de Gibbs, de medidas físicas ou medidas SRBs. Mais consequências além das que já foram codificadas nesta teoria. Aprofundar a teoria, é outra possibilidade. Okay? Aqui eu tenho aqui uma lista das referências, onde eu tirei várias destas noções. Este é um livro que eu usei fortemente para inspirar boa parte do curso. Parte dos resultados técnicos são tirados daqui, okay? Que precisam de ser lidos com cuidado e serem destilados. Eu tentei fazer uma apresentação mais amigável aqui no curso. Aqui o livro do Bonatti Dias Viana, que fala sobre, dá uma descrição muito geral deste grande projeto de pesquisa. Aqui o livro do Bohn, onde ele fala dos estados de equilíbrio para a nosofixoma A. Este paper aqui é o paper sobre as tangências internas, sobre os ferradores com tangências internas. Isto aqui é provas do teorema de Torselley-Deitz, okay, que são mais recentes e muito importantes. O livro do Katok Hasselblad, que fala sobre muito destes assuntos. O livro do Magnet, que também contém uma parte de teoria. Isto aqui é o teorema da Torselley-Deitz original, vejam, é de 68. A publicação é em inglês, ela é um pouco anterior em russo, uns anos antes. Outro resultado importante aqui é a teoria, é o paper de Ruel, onde se trabalha também com a teoria não uniformemente hiperbólica. Ele faz uma apresentação dessa teoria. Neste curso, eu espero que vocês escolham um tema para apresentar envolvendo um assunto que seja relacionado com o projeto de tese de vocês. Portanto, falem com o orientador de vocês para arrumar um assunto que esteja relacionado com isto, que não é muito difícil, porque esta teoria é muito, muito ampla. Então, é bem provável que praticamente todos os projetos de tese tenham alguma conexão com esta teoria. E algum destes artigos, ou algum artigo relacionado que seja interessante, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação o mais detalhada possível desse trabalho, e isso será a avaliação do curso. Eu espero que este curso assim contribua para a formação de vocês e para também o trabalho de tese de vocês. Em seguida, nós vamos começar estudando a demonstração do teorema de Torselley-Deitz em detalhes.